Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas News, Carioca News e Facção News. Sigam e curtam a páginas nossas nas redes sociais no Facebook, Twitter e nos tragam. Passem nos canais parceiros Realidade RJ, Facções da Bahia e Carioca News. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhando vídeos e se inscrevendo no meu canal. Milícia no Rio de Janeiro. Como é a vida em Rio das Pedras, bairro dos suspeitos da morte de Marielle. Milicianos são suspeitos da morte da vereadora Marielle Franco e há indícios de que tenham partido de Rio das Pedras, uma das maiores favelas do Rio, que grupos paramilitares controlam há décadas. Quando deixou sua cidade no Nordeste, ainda jovem, rumo ao Rio de Janeiro, Zélia, nome fictício, sabia da fama de perigosa que a cidade carregava, mas tinha ouvido falar que o lugar onde se instalaria, Rio das Pedras, perto da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, era mais calmo. Sua fama de favela tranquila não se deve à ausência de violência, mas à imposição de certa ordem pela força e pelo medo, não do tráfico, mas da milícia, grupo armado violento formado por integrantes e ex-integrantes de forças de segurança do Estado, como policiais, bombeiros e agentes penitenciários. Apesar de ser a terceira maior favela da cidade, atrás de Rocinha e Maré, Rio das Pedras não costumava frequentar o noticiário nacional como as outras duas, marcadas por disputas entre facções criminosas e entre criminosos e policiais. Clique para assinar o canal da BBC News Brasil no YouTube. Mulher, negra, favelada, Marielle Franco foi de cria da Maré, símbolo de novas lutas políticas no Rio. Lutei a vida toda por isso. Prisão de major da PM no Rio emociona mães que exigiam justiça por chacina desde 2003. Nos últimos meses, no entanto, o Rio das Pedras vem se tornando mais conhecida. Em janeiro, o Ministério Público e a Polícia Civil do Rio prenderam lideranças de uma milícia que atua ali, no bairro vizinho de Muzema e adjacências. Investigações mostraram que Rio das Pedras é a sede do chamado Escritório do Crime, suposto grupo de extermínio formado por policiais reformados ou nativa que pode ter sido responsável pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que aconteceu em março de 2018 e até hoje, 11 meses depois, não foi esclarecido. A população de Rio das Pedras cresceu atraída pelas oportunidades que surgiam na região da Barra da Tijuca, bairro próximo. A polícia encontrou imagens que mostram o carro usado pelos assassinos passando por um via que margeia a favela. Outro motivo que fez o país voltar a olhar para o lugar é por sua aparente conexão com o poder. Segundo o jornal O Globo, Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro, PSL, filho do presidente Jair Bolsonaro, ficou abrigado ali após vir à tona que ele fora citado em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, devido a uma movimentação atípica de valores em sua conta. Em 2005, o filho do presidente homenageou o policial suspeito de integrar a milícia, Adriano Magalhães da Nóbrega, entregando a ele a medalha Tiradentes, uma honraria concedida pelo Estado do Rio a pessoas que prestaram bons serviços públicos. Alvo da operação policial deflagrada em janeiro, Nóbrega está foragido. Hoje. Como é morar em Rio das Pedras hoje? Desde 1951, quando começou a ser ocupada, a favela de Rio das Pedras cresceu muito, e rapidamente, acompanhando o desenvolvimento da cidade na Zona Oeste. Seu nome se deve ao rio que atravessa, que nasce na floresta e deságua na Lagoa da Tijuca. No início, era ocupada por pescadores, diz Jorge Jauregui, arquiteto responsável pelo projeto de urbanização favela-bairro, implementado, mas não concluído, na década de 1990. Sua população, esparsa durante a década de 1960, foi aumentando, atraído especialmente pelas oportunidades que surgiam na região da Barra da Tijuca, bairro próximo e que passou por um boom de construção civil nas décadas seguintes. Muita gente veio também de outras favelas, numa época em que o poder público adotava uma política de remoção, segundo dissertação de mestrado em arquitetura pela USP de Isabel Mendes. Cresceu até se tornar a terceira maior favela do Rio, segundo estimativa da prefeitura com base no IBGE de 2010. Tem 63.484 habitantes, boa parte deles de origem nordestina. Moradores contam que até hoje há um ônibus que faz semanalmente viagens de ir para o Ceará direto do bairro. A presença nordestina é perceptível em qualquer ponto do bairro, nos sotaques das pessoas, no forró das caixas de som.
As ruas são agitadas. Marta, nome fictício, veio de um estado do Nordeste depois de se casar com um homem que já morava em Rio das Pedras. Célia, também nome fictício, veio ainda adolescente, deixando para trás uma vida de doméstica pela qual ganhava R$ 150 por mês. Elas e outros moradores com quem a BBC News Brasil conversou dizem que sabem que a região é controlada por milicianos, que isso é comentado em conversas, mas não lidam diretamente com eles e não têm sua vida afetada por suas atividades. Às vezes a gente fica sabendo que alguém fez alguma coisa errada, roubou, vendeu droga, algo assim, e aí essa pessoa some, diz uma delas. Uma vez, era cedo de manhã, vi 2 homens numa moto atirarem nos pés de outro homem que estava em pé em frente a um bar. Aqui é assim, eles avisam uma vez, 2 vezes, na terceira te pegam, diz outro morador. Você leva uma vida tranquila, mas não pode fazer coisas que eles acham ruins. Acostumar, a gente não se acostuma, mas vive um dia após o outro. A violência lá é presente, mas mais velada do que em outras favelas, dizem. Não tem gente armada na entrada e nas ruas que nem em outros lugares. Se pudesse, me mudaria para um bairro melhor, mas tenho amigos que moram em favelas como a Rocinha e sei que a vida deles é mais difícil. Eles passam noites em claro ouvindo tiroteio, às vezes não sabem se podem sair de casa para o trabalho. Aqui pelo menos não tem isso. O que é a milícia e por que Rio das Pedras é considerado seu berço? É comum ouvir que Rio das Pedras é o berço das milícias do Rio. Ainda que não seja possível afirmar isso categoricamente, é consenso entre pesquisadores que esses grupos têm décadas de atuação no bairro. O modelo de poder paralelo, à margem do Estado mas com a participação de membros dele, hoje é forte principalmente na zona oeste da capital e na Baixada Fluminense. Estes grupos podem ter 20, 30 ou até 40 membros. São pessoas que de alguma forma têm acesso privilegiado a armas e bons contatos na polícia, o que lhes confere proteção. Eles ocupam uma área sob a justificativa de que proporcionarão a segurança que o Estado não é capaz de fornecer, deixam um grupo armado no local e partem para outras áreas para invadi-las, diz Michel Missi, diretor do Núcleo de Estudos em Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ. As milícias têm como objetivo principal o lucro, obtido a princípio pela cobrança da proteção oferecida nestes locais. Eles chegam dizendo que trarão a paz, mas isso tem um preço, que é a taxa de segurança imposta a moradores e comerciantes. Quem se opõe, é morto. Depois, as milícias percebem que podem criar um negócio mais amplo e ampliam o portfólio de suas atividades, explica o sociólogo José Cláudio de Souza Alves, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro UFRJ. O pesquisador diz que atualmente as milícias estão envolvidas na oferta de uma variedade de serviços, como venda de água, gás e cestas de alimentos, transporte clandestino, TV a cabo e internet piratas, roubo e refino de petróleo cru para a fabricação de combustível, coleta de lixo e também na apropriação de terras públicas e privadas abandonadas ou sem uso, que são loteadas e vendidas ilegalmente. No início, esses grupos não eram chamados de milícia, mas de polícia mineira. Num primeiro momento, surgiram grupos que são protótipos de milícia, associados a ocupações urbanas de terra, liderados por civis. Eles constroem relações com a população e elegem lideranças, sempre matando e fazendo uso da violência. A partir dos anos 2000, o modelo atual, liderado por pessoas ligadas às forças de segurança, começa a emergir, diz Alves. Seguindo linha parecida com a de Alves, o sociólogo Ignácio Cano, que também pesquisou milícias no Rio, diz que o modelo era um pouco diferente do de hoje. Havia nas polícias mineiras não só forças de segurança mas também líderes comunitários que não eram policiais. Um exemplo de Rio das Pedras era Josinaldo Francisco da Cruz, o Nadinho, candidato da Associação de Moradores eleito vereador em 2004 e assassinado em 2009. Quando começou a fazer pesquisa em Rio das Pedras, na década de 1990, Cano diz já havia um grupo que controlava o território. O tipo de atividade era diferente naquela época. Não ia na linha de pagamento de taxas por serviços, como hoje, era mais um controle imobiliário. Controlavam todas as transações, quem podia construir onde etc. Hoje é um modelo mais invasivo, que lucra a partir de qualquer coisa, diz Cano. Esses grupos, diz Cano,
impunham medo e criavam certa estabilidade na região. Não deixavam que traficantes de drogas se estabelecessem e eram a principal autoridade local. O Nadinho dizia: aqui o povo vem do Nordeste, é um povo ordeiro, que não gosta de tráfico. Eles impunham ordem, expulsavam o tráfico, diziam o que podia ou não fazer, havia um projeto moral, decidiam se podia ouvir certas letras de música ou não, coisas assim. Diretores de escola, quando não conseguiam ônibus para os alunos, iam falar com a milícia e eles providenciavam. Há depoimentos que mostram que, quando crianças estavam aprontando na escola, chamavam a milícia para mandar uma mensagem. Problema crescente. Cano diz que havia também certa condescendência do poder público em relação a esses grupos. O Cesar Maia, ex-prefeito do Rio, dizia que eram um mal menor. Depois que funcionários do jornal O Dia foram torturados por milicianos, essa postura mudou. Entre 2006 e setembro deste ano, 1.709 pessoas foram presas por ligações com milícias, e os milicianos foram obrigados a adotar um perfil mais discreto, diz Cano. Alves acha que o fortalecimento da milícia em Rio das Pedras tem a ver com o acelerado crescimento populacional da favela e a demanda por terras. É uma comunidade que se expande muito rápido, tem um mercado imobiliário pujante. A milícia tem acesso ao mapa da região e começa a ver onde pode montar negócios. Ocupar o solo urbano é um grande negócio. Segundo o estudo Favelas sob o controle das milícias no Rio de Janeiro, de Alba Zaloar e Isabel Siqueira Conceição, em 2002 e 2003 a Associação de Moradores fez uma campanha de regularização e transferência de títulos eleitorais dos moradores de Rio das Pedras, já que boa parte deles vinha do Nordeste. A intenção era eleger Nadinho, o que deu certo. O estudo sugere que teria sido a partir daí que começou a grande expansão da milícia. Elas assumiram controle territorial em outros bairros, às vezes tomando-os de traficantes. Também foi a partir de então que entraram de vez para a política. Outras favelas dominadas por milícias começaram a eleger representantes para o legislativo da cidade e do estado. Cano diz que as eleições lá acontecem da mesma maneira que em outros territórios controlados por grupos armados. Faz campanha quem eles, milicianos, querem. Se inscrevam.